Enquanto isso, vão se organizando, abram a Bíblia na carta do apóstolo Paulo, apóstolo São Paulo, aos Gálatas, capítulo 1. Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Carta aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 9. Hoje nós vamos dar início a uma tentativa de alguns sermões em série dentro da carta aos Gálatas, uma tentativa de expor a carta aos Gálatas. Vocês sabem como funciona mais ou menos a nossa igreja? Nós temos escala de pregadores, então assim, às vezes a gente tem um tempo um pouco mais longo para continuar. Então, provavelmente vai acontecer, na maioria dos casos, a cada 15 dias quando eu prego. E aí, sempre que eu voltar, nós estaremos falando dessa carta aos Gálatas que Paulo escreveu. E a ideia é que nós possamos aprender tudo sobre esta carta durante essas pregações. Espero que o Senhor nos conceda a oportunidade de completá-la, a não ser que Ele volte antes, que é muito melhor, né? Ele voltando antes, vamos ficar mais felizes. Mas enquanto Ele não volta, nós vamos sendo alimentados na palavra do Senhor. Então hoje nós temos a parte 1, que é essa introdução da carta aos Gálatas. E o tema que nós temos para essa noite é que há somente um Evangelho. Há somente um Evangelho. Nós vamos ler o texto e depois a gente vai entender algumas coisinhas sobre os Gálatas, sobre o que Paulo está fazendo aqui. Capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos nesse momento, como igreja do Senhor, corpo de Cristo, comunidade que se reúne aqui em nome do Senhor, nos submetemos à Tua voz, à Tua palavra. A compreendermos, ó Senhor Deus, o que ela tem a nos ensinar. E nós sabemos que essa compreensão não se dá meramente por meios intelectuais, mas principalmente pela ação do Teu Espírito Santo. E o nosso clamor é que o Senhor, no Teu Espírito, ministre a todos os corações nessa noite. Que todos saiam daqui edificados, aprendendo um pouco mais de como honrar o Senhor e viver para o Senhor, e também sobre a Tua verdade. Ó Senhor Deus, nos conduza durante essa proposta de expor a carta aos Gálatas. Nos dá, na riqueza da sabedoria do Senhor, a riqueza da Tua palavra e do Teu alimento. Mais uma vez peço encarecidamente que use a minha vida, e peço isso por misericórdia, pois sei que não sou digno, mas confesso que sou incapaz
de por mim mesmo fazer qualquer coisa para promover vida aos outros. Só o Senhor, só a tua palavra, só a tua autoridade, só a tua presença pode fazer isso. Só Jesus Cristo é o nosso único Salvador, o único mediador entre Deus Pai e os homens. Por isso, nós clamamos ao Senhor e contamos com teu favor, com tua graça, com tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, Paulo escreve essa carta aos Gálatas. Gálatas é uma região ali no Oriente Médio, hoje é mais próximo da Turquia, é a parte de cima do mar Mediterrâneo, para quem conhece um pouco de geografia, e a região da Galácia, por isso que é a carta aos Gálatas. São as pessoas que vivem na Galácia, essa região, que é formada de vários povos e não é só uma igreja, tem várias igrejas nessa região para onde Paulo está escrevendo. E essas igrejas não são uma igreja desconhecida para quem Paulo está escrevendo qualquer carta, porque quer ter um contato. Não, Paulo plantou cada uma dessas igrejas. Essas igrejas foram plantadas pelo apóstolo Paulo. Na primeira viagem missionária de Paulo, foi ele quem deu origem a essas igrejas por onde passou. Então ele está escrevendo a essas igrejas como alguém que tem autoridade, ou deveria pelo menos ser reconhecido com alguma autoridade por essas igrejas que estavam nessa região. Então, Paulo escreve essa carta porque ele está preocupado com essas igrejas, pois falsos mestres judaizantes se infiltraram nessas igrejas e estão pervertendo o verdadeiro evangelho. E seria até errado eu dizer aqui verdadeiro evangelho, porque Paulo diz que só há um evangelho. Qualquer coisa diferente do evangelho que ele pregou já não é mais evangelho, como nós acabamos de ler. Então Paulo está preocupado com essas igrejas nessa região, porque eles estão sendo facilmente enganados, seduzidos por um evangelho que não é aquele que ele pregou quando foi lá e plantou as igrejas. Ele plantou as igrejas e edificou, passou tempo com essas pessoas, ensinando a palavra de Deus, trabalhando a doutrina, ensinando todos os dias, se gastando como nós cantamos, por amor a Cristo e com alegria, né? Lembrando da música, eu ainda não enjoei, eu achei que ia enjoar mais rápido, mas ainda não enjoei. Mas Paulo está dedicado e agora ele está preocupado porque isso está acontecendo e ele está longe dessas igrejas. Então ele, de próprio punho, escreve uma carta, autorizado e na confiança de muitos outros irmãos que estão com ele ali. Ele vai escrever essa carta por 3 razões principais. Primeira, a defesa do evangelho. Ele quer defender o evangelho que ele anunciou ali para aquelas igrejas. Aquilo que ele anunciou primeiro. A defesa da autoridade apostólica dele mesmo. Porque esses falsos mestres judaizantes estavam lá também diminuindo Paulo, dizendo: Paulo não é apóstolo, ele não tem autoridade de apóstolo. Apóstolo é Pedro, apóstolo é João, Paulo não. E aí Paulo vai apresentar as credenciais dele por conta de uma necessidade. Não é que Paulo é exibido e gosta de dar carteirada, mas ele está realmente preocupado e ele precisa demonstrar que ele tem autoridade. E ele vai demonstrar isso ao longo da carta. E também, finalizando os 2 últimos capítulos da carta, vai falar sobre a ética cristã, sobre a nossa prática diária de como viver para Deus, como viver como cristãos que são servos do Senhor e receberam este evangelho que Paulo pregou. Amém? Então nós vamos conversando versículo por versículo, ou núcleo por núcleo, né? Trecho por trecho. E nós vamos voltar no primeiro versículo, leremos o 1 e o 2 e falamos um pouquinho dele. Volta lá no 1, vai dizer assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então é Paulo que escreve, a autoria de Paulo, ele é o único escritor, mas os irmãos estão ali com ele, apoiando
né, enquanto ele escreve essa carta e apoiando, inclusive, no teor da carta. E ele começa dizendo que ele não foi chamado por homens, nem enviado por homens, mas pelo próprio Jesus Cristo. E faz 2 semanas que nós lemos Atos capítulo 9, em que registra a conversão enquanto Paulo está indo a Damasco com a carta para prender os cristãos, prender e lançar nas celas mesmo, não é prender para fazer um interrogatório, não, é mandar preso. E ali Jesus encontra ele no meio do caminho. Jesus interrompe Paulo, que era chamado Saulo, no meio do caminho, e vem uma luz forte, e eles ouvem uma voz. Ele e quem estava com ele ouvem a voz, mas só ele entendeu, os outros não entenderam. E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daí Paulo responde: quem és tu, Senhor? Por que eu estou te perseguindo? E ele passa por essa experiência com Cristo. Então, Paulo tem uma experiência direta com Cristo. Diferente da maioria das pessoas, Paulo é o único que tem essa experiência. E diferente dos apóstolos que andaram, os 11, né? Porque Judas foi e tirou a própria vida, e depois é recomposto os 12, mas esses 12 foram testemunhas oculares de Jesus. Tanto antes da morte na cruz, como depois na ressurreição. Acompanharam Jesus de perto, os 12 que Jesus chamou. Então, por isso eles são chamados apóstolos, recebem uma designação especial de Jesus. E a palavra apóstolo significa nada mais, nada menos do que alguém delegado. Alguém que foi incumbido de uma missão específica. Apóstolo significa isso, alguém com uma missão específica que representa aquele que o enviou, com uma mensagem específica. Então esses 12 são escolhidos para serem os mensageiros de Cristo, representantes de Cristo, com a mensagem dele, com uma missão específica que é dar continuidade ao ministério de Jesus, o ministério da salvação através da igreja. E Paulo vai ser chamado fora desses 12. Ele seria um 13º apóstolo, e ele mesmo vai reconhecer isso, que ele foi um apóstolo chamado fora do tempo. Mas, como os 12 que foram testemunha de Cristo ressurreto, Paulo também foi testemunha de Cristo ressurreto, pois o próprio Cristo encontrou Paulo no meio do caminho. E é por isso que ele também é reconhecido, inclusive por Pedro, João, os demais apóstolos, como também um apóstolo enviado por Jesus. Eles concordam com Paulo, autorizam Paulo, como se Paulo precisasse de autorização, né? Até parece que ele ia ter problema para continuar. Mas eles fazem isso em concordância. Paulo vai ser o apóstolo para pregar o evangelho aos gentios, e os 12 vão ficar pregando aos judeus. E é isso que acaba acontecendo. E é bom deixar claro que não há rixa entre Paulo e os demais apóstolos. E Paulo se considera o menor de todos esses apóstolos. Ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios 5:9, que ele é o menor, porque ele foi um perseguidor da igreja. Paulo sabia da história dele e não negava, sabia do mal que ele tinha feito. Hoje na escola dominical nós dissemos que Paulo estava sinceramente enganado. E às vezes nós encontramos pessoas sinceramente enganadas. Às vezes nós já estivemos sinceramente enganados, ou talvez ainda estejamos sinceramente enganados. Paulo era um fariseu, zeloso com a lei, e pensava estar fazendo o melhor quando perseguia os cristãos. Para ele estava servindo a Deus e fazendo aquilo que deveria ser feito, honrando a Deus, porque ele estava perseguindo aquela seita que surgiu ali entre os judeus, os seguidores de Jesus de Nazaré, o povo do livro. Então, Paulo é essa pessoa que se reconhece como menor. Ele não está querendo aqui chamar atenção para ele. Ele está querendo simplesmente dizer: olha, vocês estão colocando a minha autoridade em questão. Mas deixa eu dizer para vocês, eu não fui enviado por Pedro, eu não fui enviado por João, eu não fui enviado por nenhum de vocês, eu fui enviado por Jesus Cristo. Foi Ele quem me parou no caminho e abriu os meus olhos. Foi Ele quem me ensinou
o Evangelho. E o Evangelho que eu estou pregando é o que eu recebi dele. Então ele vai passar a demonstrar a autoridade dele nessa carta para o povo. E aí, continuando, verso 3, vai dizer assim: a vocês, essas igrejas que estão na Galácia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ama essas igrejas. Ele considera essas igrejas filhos na fé, filhas na fé. Ele se considera de alguma forma um pai na fé para essas igrejas. Afinal de contas, foi ele o primeiro a levar o evangelho para elas. Lembra disso? São igrejas que Paulo plantou. Ele começou, na primeira viagem dele missionária, ele foi lá e plantou essas igrejas. Ele investiu a vida nisso. Então, ele ama e ele cumprimenta os irmãos com a graça e paz. E ele não considera eles não irmãos. Percebam que apesar do que está acontecendo ali, ele ainda chama eles de irmãos e trata como irmãos queridos, a quem ele ama. Volta aí no 3, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor, Jesus Cristo. E aí vem uma coisa importante, um conhecimento importante que Paulo também já demonstra logo no início da carta, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre, e amém. Jesus Cristo que se entregou por nós. Então ele também vai lembrar uma coisa sobre o Evangelho. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou o preço pelas nossas vidas. Jesus Cristo se entregou por mim e por você para nos livrar, para nos resgatar desta era perversa. Era perversa você pode entender como o reinado do pecado. A era em que o pecado reina. Embora nós continuemos a nossa vida no mundo, após sermos salvos por Jesus, nós não pertencemos mais a essa era perversa, porque o pecado não nos escraviza mais. Nós pertencemos à graça, à liberdade em Cristo Jesus. Não estamos mais debaixo do pecado. Ele tem a sua influência, nós podemos ceder ou não, mas está em nossas mãos decidir se vamos ceder ou não para os pecados. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. E nós, sendo libertos, não precisamos voltar ao pecado. Mas nele nós temos condições de vencer as tentações, de resistir às tentações e não ceder aos pecados. Em Jesus Cristo. E somente nele nós podemos vencer as nossas lutas contra o pecado, contra a carne. É Jesus que nos liberta da escravidão do pecado e também nos liberta da morte eterna. Traz salvação. Só Jesus salva, só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único Salvador, e em Atos 4:12, isso vai ficar muito claro na fala de Pedro, quando ele está ali sendo ouvido no sinédrio para ser julgado porque estava preso. Então, Atos 4:2, Pedro vai dizer assim: não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, só Jesus pode salvar o pecador perdido. Ninguém mais. Não existe nenhuma autoridade, esteja viva ou morta, que viveu nessa terra, que tenha a capacidade de nos salvar como Jesus tem. O poder de nos salvar como Jesus tem. Não há outro nome, não há outra pessoa, mesmo as personagens bíblicas, só Jesus pode salvar o pecador. Ele é o sacrifício perfeito de Deus, que se entrega na cruz para morrer a morte que era minha e que era sua. Agora, você pode dizer: eu concordo que Jesus me substituiu, ou eu não, discordo. O fato é, ele morreu por você, ele morreu por mim. O que nós fazemos com esse conhecimento? Agradecemos,
tristemente por conta do sacrifício de Jesus, mas agradecemos porque Ele nos salvou? Ou negamos a benfeitoria, não só a benfeitoria, mas o maior dos milagres que qualquer ser humano pode receber? A salvação da própria vida. Eu poderia dizer a salvação da própria alma, mas Ele nos salva por completo, né? Teremos corpo transformado, glorificado, segundo a palavra de Deus nos ensina. Então Jesus Cristo é o único Salvador. O Evangelho, que é verdadeiro, confirma que Jesus Cristo é o único Salvador. Não há outro Salvador, senão Jesus. E também Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador, não há outro para interferir nessa relação, não há outro que possa sequer interferir, mediar a nossa relação com Deus. Porque foi Jesus quem morreu. Então Jesus tem autoridade para dizer: Pai, eu morri por ele, morri no lugar dele. É pecador, era nosso inimigo, mas eu morri mesmo assim por ele. E nós o resgatamos. E aí o pai diz: sim, meu filho, você substituiu ele, então ele será salvo. A salvação está garantida em Jesus. Ele reinará eternamente conosco. O Espírito Santo está derramado sobre ele, que é o selo, a garantia da salvação eterna. Então Jesus diz: eu morri pelo Teófilo, eu morri pela Marcela, eu morri pelo Guilherme diante de Deus Pai. E a palavra diz que Jesus está intercedendo por nós. Todo esse tempo Ele continua intercedendo por nós, nos apresentando e nos defendendo diante de Deus. Porque Deus exige uma justiça pelo pecado. Alguém que ofende a Deus precisa ser punido à altura de alguém que ofende a Deus. Ele é santo e não pode simplesmente dar de ombros, porque Deus é comprometido com a própria palavra e com a santidade dele. Ele não é como um homem qualquer, que não cumpre com sua palavra. Mas Ele é Deus de palavra, Deus de promessa. Senhor fiel, justo, íntegro, santo, perfeito, inabalável. Então Ele exige uma justiça. Pecaram, e o preço do pecado é a morte, então é aquele que pecou, precisa morrer. E é por isso que Jesus morre. Eu sei, Pai, eles precisam morrer, mas vamos fazer o seguinte: eu morro no lugar deles, e assim o Senhor vai satisfazer a sua justiça, a nossa justiça. Em mim eu vou pagar o preço por eles, e eles serão salvos. Nós somos salvos por conta de Jesus ter pago o preço. Nos substituiu na nossa maldição e na nossa condenação. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida nele. Então Ele é o único mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, 5 e 6, vão anotando. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Só um nome, só um Deus, só um mediador entre Deus e os homens, o qual se entregou por todos. E também em João 14, 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho e não um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, não é um caminho. Isso significa só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, e só Jesus é a vida. Não há vida sem Jesus, não há verdade sem Jesus, e não há caminho para Deus sem Jesus. Então Ele vai dizer: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cuidado quando você for citar esse texto, porque tem gente que fala assim: ninguém vai ao Pai. Não, Jesus está apontando para Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está apontando para Ele mesmo. Então não é vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho.
Lembre-se disso, não há salvação em nenhum outro. Jesus é o único Salvador, Jesus é o único caminho, é o único que nos leva a Deus Pai e nos faz reconciliar com Ele, por conta do sacrifício dEle, da morte dEle na cruz, por conta do sangue derramado, em meu favor e em seu favor. E eu oro em nome de Jesus, para que todos que estão aqui nessa noite, se ainda não tiveram experiência, tenham a experiência de ter o sangue de Cristo derramado sobre a vida de vocês. Para que vocês sejam salvos, para que vocês se arrependam dos pecados e se entreguem de uma vez por todas a Cristo Jesus e ao governo dele, ao reino dele, e deixe ele reinar no seu coração. Verso 6. Aqui Paulo vai entrar de cabeça no assunto. O problema com as igrejas que ele plantou. O problema que está acontecendo ali no meio daquelas igrejas. Verso 6. Admiro-me de que vocês, em outras palavras, me causa espanto. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo anunciou o evangelho que ele recebeu de Jesus, não foi enviado por homem nenhum, foi enviado por Cristo. Anunciou o evangelho, foi cuidar de outras igrejas, de outros assuntos, estava preparando as próximas viagens missionárias, estava envolvido com outras coisas, deixou a igreja lá plantada, edificada, pessoas líderes foram levantados ali para cuidar da igreja, mas agora ele recebe a notícia de que esses irmãos estão recebendo uma mensagem de um evangelho diferente daquele que ele pregou. E aí ele fica espantado, porque tão rapidamente eles abandonaram o quê? Leia aí no texto. Tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, eles abandonaram o evangelho baseado em graça. Uma das acusações que os falsos mestres judaizantes faziam, é que Paulo oferecia um evangelho que era muito fácil. É só crer em Jesus e não precisa fazer mais nada? Não. Espera aí, isso que Paulo está ensinando é fácil, não pode ser verdadeiro. É só crer em Jesus e a pessoa tem a garantia da vida eterna? É só crer em Jesus e ela vai viver para sempre com Cristo? É só crer em Jesus? Então esses homens ficam indignados e, é claro, querendo sinalizar para os judeus, tentando fugir da perseguição dos judeus, eles elaboram a teologia deles num evangelho que Cristo não é suficiente. Só crer em Cristo é moleza. Não, precisa praticar a lei, precisa obedecer a lei, precisa fazer mais algumas coisinhas. É Cristo mais algumas coisas. No caso dos judaizantes, eles estão dizendo, é Cristo, mas precisa circuncidar. É Cristo, mas precisa guardar o sábado. É Cristo, mais. Enquanto Paulo falou, Cristo é suficiente para vocês. Creiam em Cristo e sejam salvos. É isso que Paulo ensina. E até hoje nós temos dificuldade, é só crer. Eu não preciso fazer nada, não. Não tem que fazer alguma coisinha. Não. É só crer em Jesus como teu Salvador. Aceitar que Ele te substituiu em morte na cruz. Aceitar que Ele morreu por você, porque você estava condenado pelo próprio Deus Pai ao juízo dEle. Aceitar que Ele te substituiu e recebeu o juízo de Deus sobre Ele, para que você não recebesse. É só crer. É só isso? É só isso, gente. É só isso. A salvação é graça. Graça é de graça. A própria palavra já nos ensina. A salvação é de graça. E a graça de Cristo é para nos salvar. A aliança da graça em Jesus, Ele derramou o sangue dEle, e isso significa uma aliança que Ele faz conosco, de que Ele pagou o preço por nós, e se nós cremos nele, nós somos salvos de graça, por Ele. Isso é sensacional. Mas a nossa mente, que trabalha com consequência, que trabalha com competência,
com consequência, essa é a palavra mesmo. A gente fala assim, não, mas eu não tenho que pagar nada? Eu não tenho que fazer alguma coisa? A nossa mente não consegue, né? Como é que eu vou receber um negócio desse? Eu não sou merecedor. Não é. Nós não somos merecedores. Ele fez por amor a nós. É a ação dele. Ele nos amou primeiro. É o que diz a palavra. Deus nos amou primeiro. Cristo nos amou primeiro. Então eles acusam Paulo de dar um evangelho muito fácil. Não, peraí, isso que Paulo ensinou para vocês, não está certo, não. Só crê. E aí então eles trazem a lei. Por quê? O evangelho da graça é o evangelho da liberdade. Livres do pecado, livres da condenação, lembra? Então o evangelho que Paulo prega é o evangelho que Cristo deu. Mas como a mente humana tem vários problemas, ela quer fazer alguma coisa. Fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Efésios vai nos ensinar que nós não somos salvos por obras, mas aí sim nós somos salvos para praticar boas obras. Todo aquele que é salvo é chamado, vocacionado, preparado em Cristo, no poder do Espírito da palavra de Deus, para trabalhar, para realizar boas obras. Mas Ele não nos salvou porque nós éramos bons. Ele nos salvou para fazer de nós bons, segundo a bondade dEle, vivendo segundo Ele. Mas esses homens queriam pôr algo a mais. E aqui fica uma lição muito importante para os nossos dias. Qualquer evangelho, ou pseudo-evangelho, ou aquilo que chamam de evangelho, que queiram acrescentar algo a mais para a salvação, fujam, corram, saiam, não deem ouvidos. Isso não é evangelho. Você precisa crer em Jesus, mas você precisa fazer isso aqui, tá? Sai fora. Você precisa crer em Jesus, mas você tem que fazer determinada coisa, porque senão você não vai garantir a sua salvação. Sai fora. Isso aqui é palavra de Deus, eu estou lendo com vocês. Está aí o texto na mão de vocês, está aí a Bíblia de vocês. Eu não dei uma Bíblia adulterada para vocês e estou aqui passando pano, enganando todo mundo. É a Bíblia de vocês. Nós estamos lendo palavra de Deus. Então qualquer pregação que queira adicionar qualquer coisa além de Jesus para a salvação, não é evangelho. É qualquer outra coisa, mas nem vale a pena ouvir. O evangelho que Paulo prega é: Jesus é suficiente. Jesus é o único Salvador. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus quem traz paz entre Deus e os homens. É Jesus. É Jesus. E é esse nome de Jesus, que nos salva. Só há um evangelho. Então Paulo vai continuar. Vamos ler de novo o 6 e o 7 para a gente entender a ideia e não fugir muito dela. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. No original, a ideia de perverter é inverter. Vocês estavam caminhando para o evangelho de liberdade e graça, agora esses judaizantes invertem. Não, volta para a lei, vai para debaixo da lei, guarda o sábado, faz a circuncisão, vai no templo. E começam a colocar as práticas, os rituais judaicos como se fosse uma exigência. Mas nós entendemos e sabemos pela palavra que Jesus cumpriu todos os requisitos da lei no nosso lugar. Jesus também cumpre a lei no meu e no seu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista vai dizer isso apontando quando vê Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é eis um Cordeiro de Deus. É eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só Cristo tira o pecado do mundo. Ninguém mais. Ninguém mais tira o pecado senão Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Então Paulo começa a exortar, a corrigir as igrejas na Galácia. Pessoal da música, vamos cantar aquela nome sobre todo nome? Se preparem aqui, por favor.
E verso 8 e verso 9. Aqui Paulo desce a pancada, né? Com vontade. Às vezes o pai tem que pegar a cinta. Tem gente que não gosta muito de ouvir isso hoje em dia, né? Mas eu gosto daquela frase, né? Comeu do meu pirão, prova do meu cinturão. Já ouviram, né? E Paulo, como um pai responsável na fé dessas igrejas, precisa corrigir. Precisa exortar, precisa trazer a verdade, precisa denunciar aquilo que está sendo dito ali e que é enganoso. Então, verso 8 e verso 9. Mas ainda que nós, ele fala dele mesmo, ou um anjo, um ser celestial, do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Em outras traduções vocês vão encontrar a palavra aí, anátema, que significa consagrado para a destruição. Então ele se coloca no bolo e fala: ainda que eu, qualquer um de nós, ou um anjo, pregue um evangelho diferente daquele que nós já anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado, consagrado para a destruição. Porque evangelho é coisa séria. Palavra de Deus é coisa séria. É palavra de Deus, não é a minha palavra. Eu não posso chegar aqui para a igreja e ficar distribuindo os meus pensamentos para vocês e dizendo: olha, meu pensamento é melhor, o pensamento de fulano é ruim. Eu preciso me prender e me ater à palavra o máximo que eu consigo, o máximo que Deus me dá capacidade, porque a palavra de Deus é algo sério, é palavra dele. Ele usa os nossos lábios para anunciar a palavra dele. Quando nós fugimos da palavra, ou quando nós deturpamos a palavra, já não é mais palavra, já não é mais evangelho, não é mais verdade. Portanto, perde qualquer capacidade de gerar vida no outro, porque só Deus pode fazer isso. O evangelho é poder de Deus. Na tradução dínamos, é como uma explosão. Tem gente que vive a busca pelo poder. Eu quero poder de Deus, eu quero poder de Deus. Poder de Deus é carregar o evangelho nos lábios, é falar do amor de Cristo, o que Ele fez por você, como Ele te resgatou do pecado, como Ele te garantiu a salvação e a vida eterna. Isso é poder de Deus. Carregar a mensagem do evangelho. Então Paulo se coloca na mesma condição: olha, se eu fizer isso, que eu seja amaldiçoado. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que ter tal responsabilidade com a palavra de Deus, quando nós falamos, anunciamos para os outros, ou quando falamos até para nós mesmos, para o nosso coração, para o nosso pensamento. Nós temos que ter tal responsabilidade, tal compromisso com a palavra de Deus, de poder dizer: se eu disser algo diferente do que a palavra está dizendo, que eu seja amaldiçoado, consagrado à destruição. Paulo tem essa coragem de dizer isso. Nós não podemos olhar para essa palavra de qualquer forma. Ela é palavra inspirada por Deus. Inspirou homens a escrever. Sim, homens escreveram, mas inspirados pelo Senhor. Por isso, nela a vida, nela a verdade, nela a libertação, nela a salvação para todo perdido. Porque ela revela o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como já dissemos, verso 9, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E com isso nós encerramos a primeira parte. Mas eu quero deixar uma frase do Wiersbe, um teólogo conhecido, e ele vai dizer sobre a prova de um ministério. O que prova um ministério? E olhando para Paulo, percebam se Paulo não tem autoridade. É claro, hoje nós já sabemos o fim da história de Paulo, nós já sabemos que ele tem autoridade. Mas e para os nossos dias? Para nós sermos reconhecidos como autoridade no reino de Deus, pessoas investidas do poder de Deus para anunciar o evangelho. E aí o Wiersbe vai dizer: a prova do ministério de uma pessoa não é a sua popularidade, nem os sinais e prodígios miraculosos que realiza, mas sim sua fidelidade à palavra. Não adianta falar em línguas,
Não tem problema falar em línguas, nós cremos aqui em línguas. Nós cremos nos dons, na continuidade dos dons. Não adianta revelar, não adianta ter sonhos, não adianta profetizar e não ser fiel à palavra. Veja bem, o nosso testemunho vai dizer se nós somos de Cristo ou não. Não é o que o outro disse, não é o que o outro pensa. Você pode ter, num primeiro momento, até uma má impressão de determinada pessoa, mas você só vai saber se ela é de Cristo ou não conforme você conhecer o testemunho de vida dela. Então, ainda que falem mal de você, ainda que queiram questionar, criticar o seu ministério, a sua autoridade, o seu testemunho vai dizer no final das contas para aquelas pessoas se você é de Cristo ou não. E Paulo não estava preocupado em agradar pessoas. Nós vamos falar isso na próxima pregação. Ele estava preocupado em agradar a Cristo, que o chamou no meio do caminho, que interrompeu ele na sincera boa vontade, no sincero engano dele, e disse: você está sinceramente enganado a meu respeito, Paulo. Eu sou Cristo a quem você persegue, e eu sou o dono da salvação. Só há salvação nele. Só Cristo nos salva.